Estamos reunidos em nome de Jesus e Maria, no servo de Jesus Maria, nosso lar, nossa casa espírita. É um grande prazer, uma grande alegria, agradecendo o convite, viu? A oportunidade. Hoje foi pedido o tema para nós, e o tema: não se pode servir a Deus e a Mamon. Ao mesmo tempo, claro, servir a dois senhores. Nós trouxemos na nossa explanação de hoje, separando em dois itens. O capítulo 16, ele tem 15 itens e mostra para nós essa separação. E dois casos diferentes, que é a passagem do moço rico e de Zaqueu, que é um oposto do outro. Um é o apego aos bens materiais, o outro a Deus. Nesse ponto, eu queria primeiro começar pela palavra mamon. Mamon, em hebraico, é escrito mamona e tem dois acentos tio, mamona. É escrito assim, que traduz dinheiro e riqueza. O dinheiro e a riqueza são necessários para nós, para o nosso adiantamento moral, espiritual, material, né? Através do dinheiro vem o avanço da ciência. Nós precisamos do dinheiro para a manutenção dos nossos lares, vestimenta, alimentação, né? Escola para os nossos filhos, os negócios que vem a produção de tudo que se tem no orbe terrestre, tudo é gerido por dinheiro, por mamon. E o problema é o emprego que se dá a ele. Nós vemos sempre, em muitos casos, mas você viu, o fulano se perdeu, a riqueza trouxe para eles muitos problemas, ele se perdeu, acabou com a vida dele, da família. Gente, não foi o dinheiro. A riqueza, ela é permitida por Deus, senão ela não existiria para o nosso progresso. Quem se perdeu foi quem tinha a riqueza e não usou como deveria usar. O grande problema é o emprego. O que nós fazemos da nossa vida com relação à finança? Então a gente vê, eu vi uma palestra do Haroldo Dutra, onde ele fala que nós tem que ter competência para viver. Nós temos que ser competentes. Às vezes nos faltam competência para viver. E aí a gente, infelizmente, vai os pés pelas mãos e nós descoordenamos o nosso futuro, o nosso adiantamento e o progresso até de nossas famílias, né? E nessa parte, a gente vê essa diferença entre os dois seres que são principalmente que a gente vê a diferença entre a riqueza e a pobreza. A riqueza, quando nós vemos em famílias abastadas, tem uma finança, como a nossa alimentação, desde o berço até chegar à fase adulta, e empregamos bem a riqueza, isso às vezes é uma programação também divina. Nós temos uma programação, todos nós temos uma programação. Outros já nascem numa programação, infelizmente, mais apertada, mas é uma programação, porque às vezes em outras vidas nós já tivemos muito dinheiro e usamos mal. Fizemos uma programação, às vezes, pecaminosa. Então a gente reencarna numa programação para burilamento, para passarmos por digamos assim, um pente fino, né? Reaprender a viver, recolocar a nossa moral em ascendência novamente. Então é super interessante a gente também pensar nisso. Por que há essa diferença entre pessoas ricas e outras pessoas pobres? A diferença está no plano reencarnatório de cada um de nós. Nós temos que ver que já fomos lá atrás ricos,
já fomos lá atrás pobres, já falhamos. Então, esse vai e vem reencarnatório cria muitas oportunidades para que nós nos programemos espiritualmente, mas sempre ascendência, sempre estamos a crescer. E nessas duas histórias que mostram para nós essa diferença entre servir a Mamon e servir a Deus, nós temos o moço rico. Então, vamos conhecer sobre o moço rico. Mamon, nós já sabemos que significa riqueza, né? Esse moço rico, que conta na história, está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24. Também em Marcos, capítulo 10, versículo 17 e 25. E em Lucas, capítulo 18, versículo 18 e 25. E o Divaldo Pereira Franco tem uma psicografia dele do livro Premissas do Reino, pelo espírito de Amélia Rodrigues, que conta a história desse moço rico. Ele era um moço abastardo de dinheiro, de finanças, riquíssimo, que herdara dos pais toda a riqueza. E herdou também 2 palácios. Um ele morava, então ele tinha as taças com pedras preciosas, rubi, esmeralda, né? E ele tinha todo o conforto, alimentação, tinha uma criadagem ampla no seu castelo para servi-lo, e ele era corredor de biga. E ele tinha um segundo castelo herdado também pela família, pelo pai e a mãe, onde ele só usava para dar festas grandiosas para toda a sociedade da época, né? E ele, sabedor que Jesus estaria em Samaria, ele foi ao encontro de Jesus. Então ele chega para Jesus e fala para Jesus: bom homem, venho estar contigo e ter contigo também. Jesus então replica a ele: por que me chamas de bom? Bom é meu Pai. Ele fala: Senhor, eu quero saber o que devo fazer para segui-lo. Jesus então fala para ele: você obedecerá os mandamentos em primeiro lugar. E ele então pergunta para Jesus quais eram os mandamentos. E Jesus então fala: não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não dareis falsos testemunhos, honrarás teu pai e tua mãe, e vai amar o seu próximo como a ti mesmo. Aí ele fala para Jesus que ele já estava guardando desde a mocidade todas essas questões. Jesus então se aproxima dele e diz o seguinte para ele: filho, vá, venda tudo que tens, dê aos pobres e venha ter comigo e me seguir. Ele então diz a Jesus: mestre, mas a semana que vem tem uma corrida de biga e eu comprei 4 corcéis que me custaram muito caros, que é cavalo, 4 corcéis, para puxar as bigas, porque eu tenho que ganhar o campeonato. Eu quero dar esse título a Israel. Aí Jesus fala com ele. Eu escrevi para replicar direitinho. Hoje é o momento para ti. Esta é a hora, nem amanhã e nem mais tarde. E continua a voz do Divino Mestre: dar-me a ti próprio e eu te oferecerei aventura sem limite. Ele então se perde ali, entristece, cabisbaixo. Ele começa a sair da presença do mestre e vai embora. E ele vai embora. Uma semana depois, ele volta às atividades dele normal. E vem a corrida das bigas, o grande campeonato que ele almejava ganhar, para dar o título
para Israel. E ele já tinha ganhado diversos troféus, ele era aclamado, ovacionado, e ali ele então se entrega ao campeonato. Quando dá a largada, quem se lembra, as bigas é aquele carrinho de um só passageiro, né? Com 4 cavalos, e arranca, e no meio da prova, ele estava bem adiantado e muito acelerado, a biga dele vira. E aí as bigas que vinham atrás com os cavalos pisoteiam ele, as rodas das bigas passam em cima dele e destroçam o físico dele. Quando as bigas passam, os servos dele tiram ele da pista, levam ele para o alojamento, ele chega lá já morto, desencarnado. Ele, uma semana depois de estar com o nosso mestre. E a gente vê uma situação ao contrário de Zaqueu. Zaqueu, sabendo que Jesus estaria presente na cidade, ele procurou a via que ele sabia que Jesus ia passar por ali, então ele se prontifica, ele queria ver o mestre, ele queria estar perto do mestre, conhecer Jesus. Mas ele era um homem de estatura muito baixa, então ele falou, e agora, né? A multidão, ele não ia conseguir ver Jesus, que ele era muito baixo, ele sobe em uma árvore, onde Jesus ia passar. E Jesus, com a multidão passando, Jesus para, olha para cima e diz a ele, Zaqueu, desça, hoje quero estar contigo em tua casa, me hospedarei com você em sua casa hoje. E ele desce dos mais felizes e leva a comitiva de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí ele oferece um verdadeiro banquete de alimento, né? Todo quanto é conforto, para que Jesus passe aquela noite iluminando o lar dele, a casa dele. E ele se transforma ali tão grandemente, porque ali ele recebe a irradiação de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, já paramos para pensar o que era estar perto de Jesus, velho? Estar ali na hora, presente com Jesus, que seria a nossa sensação, e sentindo no nosso corpo físico a energia do nosso mestre. Aí ele vem até Jesus, no meio do banquete, e diz a Jesus, mestre, eu amanhã mesmo venderei a metade dos meus bens e darei aos pobres. E todo aquele que durante a minha vida, o percurso de minha vida, eu prejudiquei, eu devolverei 4 vezes mais o valor que eu prejudiquei. Jesus contempla Zaqueu e fala para ele, hoje mesmo essa casa recebeu a salvação. Então a gente vê 2 situações, Zaqueu e o moço rico. Um não teve coragem de despojar dos bens, da riqueza, das festas mundanas, de tudo aquilo que propicia a riqueza. O outro, muito rico, publicano, de estar com Jesus, naquela noite, ele modifica por total a sua conduta moral, espiritual. Interessante, né? E a gente vê nesse aspecto das 2 comparações que a gente sempre deve ter um pensamento voltado ao quê? Primeiro, nós podemos ter sim, e se tivermos oportunidade, dinheiro, riqueza. Quando temos, se tivermos oportunidade do que está sobrando, ajudar o próximo. E também do que temos, não é só quando está sobrando. Também podemos repartir, tirar um pouco de nós para doar. E há diversas formas de trabalhar para Deus. Nós temos a oportunidade de estar o quê? Trabalhando dentro de uma casa espírita, locado em uma casa espírita, setoriando aquilo
que me capacita estar ali ajudando, contribuindo. Nós somos uma sociedade num todo, no orbe, e tem os núcleos, que são os núcleos espirituais. Como nós estamos na Casa Espírita, nós vamos falar de centro espírita, que ajuda numa programação de sopa. Nós temos também entrega de cestas básicas. Tem casas que têm oportunidade de médios suficientes para visita a doentes, né? Nós temos a programação de eventos. Na nossa Casa Espírita aqui, nós temos as terças-feiras, que é uma grande oportunidade para estudo. Junto com essa terça-feira, nós temos nosso irmão Adalto, que nos propicia o estudo sistematizado da doutrina dos Espíritos após a palestra pública e o passe. Nós temos que perceber que ele é o primeiro a estudar. Ele é o primeiro a compilar todo o estudo. Ele é o primeiro a aprender e depois repartir conosco. Qual vai ser o nosso trabalho? De sentar, de assistir, tudo pronto que ele nos trouxe. Nós temos o trabalho de quarta-feira, que é um trabalho caritativo do nosso mentor da casa. Esse trabalho nos propicia um tratamento espiritual, moral, físico também. E sabedores todos nós que esse tratamento ele tem que ser simultâneo ao médico da Terra. Ele tem que estar em conjunto. Não se pode tratar nenhum e ficar com o outro. Agora, podemos tratar com o médico da Terra e tratar com o Dr. Antônio espiritualmente, simultaneamente. E na sexta-feira, temos a oportunidade de estar com ele na sala dele, cada um individualmente, para falar individualmente dos nossos problemas. Seja ele no lar, físico, não importa qual seja o problema. O importante é estarmos na Casa Espírita, tanto na terça, na quarta e na sexta, abertos o nosso campo energético, a nossa fé, para receptividade de todas essas benesses. Porque às vezes nós somos refratários de receber. Nós, por pouca fé, por um problema grave que estamos passando, e ficamos pensando, a gente às vezes pode bloquear todas essas benesses. Então, quando viemos para cá, vamos vir para também, como consulente ou como trabalhador, trabalhar por Deus, servir a Deus. Como? Nós vamos trazer a nossa energia, a espiritualidade vai colher as nossas energias. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, na câmara de passe, normalmente, e também nos tratamentos, na sala de desobsessão, quando tem também, mas mais nos tratamentos que nós fazemos no centro espírita, eles ampolam, a espiritualidade tira da ponta de nossos dedos energia e ampola, para quando os desencarnados em desequilíbrio, em problemas físicos que desencarnaram, problemas graves, eles poderem injetarem, como se fosse um soro, um remédio. Então, essa questão de mamon, tudo gira em torno disso. A casa funciona através de o dinheiro que a casa tem, do que nós arrecadamos com doações, com tudo mais, com os trabalhadores, para ela ter funcionabilidade. Os nossos lares, né? Os eventos que fazemos para arrecadar, para poder pôr isso tudo para funcionar esse mecanismo. Então, é muito importante que nós tenhamos uma clareza com relação a servir a Deus e a mamon. E eles podem andar juntos, mas Deus, nosso Pai, é o que devemos concentrar toda a nossa vida, para que nós façamos a nossa reforma íntima.
para que nós possamos nos reformar. Sem isso, a gente não consegue muita coisa. Aprendermos a ser prestativos, lançar a mão para o próximo, né? Quando pede um prato de comida, às vezes o julgo da gente, isso aí é malandro, tá? Nós não sabemos o que levou ele àquela situação de rua, aquele problema de alcoolismo. Muitas às vezes é por uma desilusão. Quantos aqui de nós teve uma infância, pais amorosos que cuidaram da nossa educação, da nossa estrutura, né, de funcionamento para tudo? Nos deram escola, nos deram boa alimentação, moral em ascendência, bronca, nos fizeram ter a nossa religiosidade, né? A mamãe lá em casa, ela pegava os 4 filhos, a Terezinha era mais velha, a Terezinha tinha com 10 anos, pegar os irmãozinhos, botar na mão e ir lá para a catedral. A gente morava 4 quarteirões da Praça do Balde dela. Mas não tinha mais não, é agora. E assim a gente vai crescendo em ambientes. Quem já cresceu em ambiente espírita, nasceu em berço espírita, já teve esse privilégio também. Então, nós tivemos uma oportunidade, uma criação, uma conduta, começamos a trabalhar desde cedo. As oportunidades foram outras, mas isso não é regra para todos. Nem todos têm oportunidade de servir a Deus, de estar com Deus, porque não aprenderam, não tiveram quem ensinou, quem empurrou, quem obrigou. Porque na eternidade nós temos que fazer o que os pais nos mandam, nos colocam em evidência para o nosso futuro, para o nosso bem. Ao mesmo tempo, tem pais que são relapsos, descuidam da criação dos filhos e tudo, e cria-se série de problemas socialmente falando, na sociedade. Mas felizmente, Deus, na sua bondade infinita, coloca casas espíritas. Quantas as igrejas católicas, crentes, protestantes, todas têm campanhas de beneficiar o nosso próximo mais necessitado. Remédios populares em farmacinhas, para que não fique sem acolhimento de saúde. Todos nós temos uma oportunidade. Agora, é muito importante que vamos dar valor no dinheiro, o valor que o dinheiro tem, a necessidade que tem de tê-lo, de empregá-lo, dividir com o nosso próximo, se for preciso. Isso faz parte de um processo que vai nos ajudar muito, porque temos que lembrar que estamos aqui para breve, todos nós, um dia, mais dia, menos dias, vamos desencarnar, voltamos para a pátria espiritual e ali passamos por uma nova estruturação. A cada um é dado o que foi feito, o que conquistou, para que nós inclusive possamos, reencarnatoriamente falando, quando viemos numa situação muito melhor. Então é necessário que nós nos vigiemos, cuidemos da nossa moral e principalmente quem tem os lares formados, nós somos responsáveis por eles, nós somos os tutelares daquele ambiente. Eu tenho a minha responsabilidade dentro do lar, a Sara, minha esposa querida, tem a responsabilidade dela, o Rodrigo tem, todos têm, pais, as esposas, as mães, os filhos. Não é só de um, é um conjunto de almas que tiveram um compromisso reencarnatório, né, Iraci? Todos nós viemos com um compromisso. Eu estou com a minha família numa programação. Não foi sem querer, empurrou, jogou ali. Não, vai ali, isso tá bom. A espiritualidade, ela é sábia, ela é linda, ela programa de uma maneira que todos nós temos que passar pelo que estamos passando na atualidade. Mas a minha vida, a sua vida é a sua programação. Você tinha que passar pelo que você está passando.
Ah, mas eu acho que eu não merecia não. Vamos voltar lá atrás? Uma, duas encarnações, três atrás, o que eu fiz para que agora eu viesse? E podem ter certeza, a espiritualidade não nos joga para, numa vez só, passar por um cumprimento pesado, não. Às vezes é preciso de duas, três reencarnações para, né? Então, servir a Deus é primordial na nossa vida. É o nosso Criador. Nós estamos aqui por Ele. Tudo isso existe por Ele. A luz, o ambiente, todos nós encarnados. Deus, nosso Pai. E Jesus, com a Mãe Maria Santíssima, são os governadores do orbe nessa época nossa. Eles que governam o nosso orbe. Então, nós precisamos de pensar muito, muito nisso. Tem uma passagem aqui, que eu grifei aqui, que eu achei muito importante. Vou achar aqui para vocês. Servir a Deus ou a Mamon? É uma pergunta que está no livro. Nesse livro do Divaldo e está também no Evangelho. Deus, na sua infinita bondade, nos deu livre-arbítrio. Podemos escolher a luz que nos leva à salvação ou não. Quantas vezes nós estamos ali com a luz na nossa frente, é só mais um pouquinho a gente ia conquistar todas as benesses para nos salvarmos. E a gente se perde, escorrega e vai lá para trás novamente. Era pouco, estava ali. Era só mais um pouco de fé, de amor, para prosperar. E falhamos. Se a riqueza fosse um mal, Deus não teria permitido sua existência. O mal reside na forma de usá-la. Gente, quantas pessoas gastam milhões e milhões com asneiras, com coisas desnecessárias. Ah, mas eu queria ter uma Ferrari, eu queria ter... Não é proibido ter. Porém, você tenha, faça seu gosto, faça a sua vontade. Não é recriminatório isso, Deus não recrimina. Mas façamos também de uma parte dessa riqueza, dessa fortuna, empregar em prol de nosso próximo, de um próximo mais necessitado por falta de oportunidades. Porque é fácil criticar uma pessoa, mas nós não, às vezes sabemos a história dela. Às vezes vem de um lar difícil, de um problema difícil, de vícios pesados, e não deu conta. No meio do caminho, vocês veem o suicídio, né? A pessoa vem de repente, a gente surpreende com um ente querido nosso, bem próximo, ou filho, ou marido, ou esposa, vem a cometer esse autoextermínio. Aí vem, mas foi fraco. Nós não sabemos dimensionar o sofrimento que levou aquela alma a desistir de Deus. Realmente ela está desistindo de Deus, porque as coisas materiais pesaram mais para ela. Seja desilusão, o que for que aconteceu, pesou muito, e ela não suportou. Às vezes uma coisa que para nós é fácil, nós nos saímos bem naquilo ali, naquela questão, e a pessoa se entregou, não deu conta, foi muito peso. Então, a gente deve pensar, até às 8. A gente deve pensar muito nessa questão. Servir a Deus é meu amor. Para término, eu vou só ler do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu vou ler e nós não vamos planar, vai ficar para cada um depois que façamos a reflexão. O tema é da página 129, lição 57, dinheiro.
Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, Timóteos, capítulo 6, versículo 10. Paulo nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresentava determinada moeda da época, com a esfinge do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode avaliar a clareza divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e aí ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Fica aqui para a gente pensar, viu, gente? Muito obrigado. Obrigado a todos pela paciência. Jesus nos abençoe.